Salve, salve, rapaziada, meu nome é Pedro, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal Havark Esporte. Dessa vez o vizinho da tarde aqui tá sendo gravado um pouco diferente. Tô no meio do jogo da Argentina nesse momento assistindo aqui. Vou aproveitar as pausas para poder gravar em partes um pouco das minhas análises do jogo de ontem. Esse jogo tá sendo postado hoje, tá sendo gravado agora à tarde, tá sendo postado agora à tarde também. Então, videozinho extra no dia de análise sobre o jogo de ontem. Vamos começar por Egito e Nova Zelândia, cara. Eu não assisti esse jogo, por isso que eu tô começando por ele, pra poder acabar logo com ele de uma vez. Só que o resultado, na minha opinião, foi um resultado que é bem possível, bem plausível, até porque eu coloquei no meu bolão 3-1 pro Egito e foi o resultado que teve. Então, na minha concepção, foi um resultado normal ali, que era bem provável. A Nova Zelândia não é um time ali pela primeira partida que a gente viu tão forte ofensivamente. E também não é um time tão forte defensivamente. Já o Egito, no jogo contra a Bélgica, foi muito forte ofensivamente e não estava conseguindo finalizar, não estava conseguindo fazer o gol. E nesse segundo jogo, a minha opinião sobre o Egito era que o Egito precisava se provar para poder fazer jus ao tamanho do nome da seleção que está nesse momento, a seleção atual do Egito. É uma seleção com bons nomes, com uma boa equipe. Então, eu acreditei que realmente o Egito fosse conseguir fazer um resultado bem montado ali em cima da Nova Zelândia. Foi o que aconteceu, 3-1, não vi direito o jogo, vou ver os melhores momentos que a gente está analisando em live e já convido a vocês, que se você está assistindo esse vídeo aqui agora, minha live de manhã já foi, mas amanhã de manhã eu vou estar fazendo um vídeo bem mais cedo aqui para vocês e já vou começar a live por volta do mais 10. A gente vai assistir ali uns 8, 9 melhores momentos que estão atrasados. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, entra lá também. O link vai estar aqui na descrição, twitch.tv/Pedro Havark. Falando agora sobre o jogo Irã em Bélgica, é um pouco curioso, porque eu acho que esse jogo foi tão ruim, mas tão parado. E o jogo do Egito, que eu não assisti, eu tenho mais coisa para falar desse jogo, que eu assisti inteiro do início até o fim. E acho que isso escancara só essa péssima Copa do Mundo que tá fazendo a Bélgica. E que, honestamente, cara, assim, tem grandes chances de ficar de fora aí do mata-mata, mano. Se continuar assim, dependendo do resultado que tiver no último jogo da fase de grupo, tem grande chance a gente não ver a Bélgica nesse mata-mata. Falando um pouco agora sobre Espanha e Arábia, foi um massacre total. A Arábia não entrou em campo, a Espanha amassou o time árabe, a seleção árabe. E assim, a gente teve um domínio do Yamal no início do jogo, mostrou que ele é um jogador totalmente diferenciado quando precisa a Espanha. E, cara, uma Espanha completamente diferente do que é o Cabo Verde. E que eu vou falar, tá? Faz com que o empate com o Cabo Verde seja mais mérito do Cabo Verde do que muita gente estava pensando. E eu vou falar isso também sobre o jogo do Cabo Verde, porque eu vi depois daquele jogo muita gente falando que aquilo ali foi uma coisa em 1 milhão que acontece. Como se o Cabo Verde tivesse conseguido empatar com a Espanha por pura sorte. Só que tanto o jogo da Espanha contra a Arábia, quanto o jogo do Cabo Verde contra o Uruguai, mostrou que o Cabo Verde que fez contra a Espanha foi muito mérito de Cabo Verde também, cara. De como o Cabo Verde se propôs a jogar contra a Espanha, que foi totalmente fechado, e conseguiram fazer o que a Espanha não fizesse gol nenhum e conseguiram arrancar o empate. Então, assim, mostra muita força dessa Espanha, que a gente pensou que tinha subido contra o Cabo Verde, que jogou mal e jogou. Mas mostrou que essa Espanha ainda é um perigo. E eu já falei que para mim a Espanha é uma das favoritas. Então, arrumando, que se depois estreia, arrumando a casa ali, arrumando jogadores, é um time que, mano, pode ser muito perigoso e não descartaria estar brigando por título, não. Vamos falando agora sobre o Uruguai e Cabo Verde, que para mim foi o grande jogo dessa noite e um jogo que me proporcionou uma coisa que eu nem sabia que era possível. O fato de eu estar tão imerso na torcida por uma seleção que não fosse o Brasil. Isso nunca aconteceu comigo. Acho que foi a primeira vez que eu estava assistindo uma partida de futebol de uma Copa do Mundo de seleção em que de fato parecia que Cabo Verde era a minha nação. Então eu tava torcendo por eles a cada bola que chegava no ataque. Eu tava, cara, nervoso por um gol. Toda vez que a bola chegava na defesa ali, num possível gol do Uruguai, eu tava nervoso com a possibilidade de tomar um gol. Então, assim, foi uma coisa de maluco. E eu tava em cal com outros amigos. E a sensação que eu tinha era que todos nós éramos cabo-verdianos. Não sei se é assim que fala, mas acho que é. Então, parecia que todos nós éramos de Cabo Verde, porque a gente tava nervoso junto, cara. A gente tava sofrendo como se a gente torcesse pra Cabo Verde de verdade, assim, como se fosse o nosso país. Então,
É uma sensação que eu nunca tinha sentido antes. E foi uma loucura quando o Cabo Verde fez o gol, cara. Eu comemorei muito, eu fiquei todo arrepiado aqui com a comemoração da torcida e tudo. Então foi uma sensação bem diferente, bem legal. Sobre o jogo em si, a gente teve uma clara diferença entre técnica e raça. O Uruguai tinha muito mais técnica e parecia que Cabo Verde tinha muito mais raça. O que não tira o mérito também de uma técnica de Cabo Verde, que eu acho que é muito pouca, porque para ser bem sincero para vocês, tecnicamente eu achei Cabo Verde horrível. Eu não gostei do jogo técnico de Cabo Verde, mas a raça tava sobressaindo a técnica em vários momentos ali. E, cara, completamente absurdo esse jogo, não tem muito o que falar. O Uruguai tentou muito mesmo, atacou e perdeu várias e várias e várias chances. Mérito da defesa também de Cabo Verde, que conseguiu suprimir muitas delas. E, cara, os dois gols do Cabo Verde acabaram saindo, na minha opinião, em duas falhas do Uruguai. O segundo é uma falha clara, não tem muito o que explicar. O Muslera estava simplesmente perdido no lance e foi o gol do Cabo Verde. E o primeiro, para minha falha, foi a abertura bizarra da barreira, que eu não. Honestamente, eu não entendi o porquê que a barreira abriu daquele jeito ali. Eles simplesmente soltaram, esplitaram, tava na barreira certinho, os dois eles abriram pro marcador chutar no meio. Então, assim, na minha opinião, foram duas falhas da parte defensiva do Uruguai, mas não tira o mérito. Assim, se você a zaga falha e o ataque faz o gol, é demérito da zaga, mas muito mérito do ataque também. E outras duas coisas que eu vi nesse jogo foi, primeiro, a péssima atuação do juiz, horroroso na minha opinião, horrível na minha opinião. Em vários momentos ali ele favoreceu o Uruguai, não porque ele estava roubando para o Uruguai, mas favoreceu o Uruguai pelas péssimas decisões como árbitro que ele teve. Inclusive, no final do jogo, eu achei bem pênalti o que fizeram no Cabo Verde ali, só que ele não deu porque, teoricamente, o cara encostou na bola, então ele considerou como se fosse um primeiro toque na bola, mas na minha opinião, mesmo assim, foi pênalti. Então a gente podia ter tido até um 3-2 no Cabo Verde em cima do Uruguai ontem nesse jogo. E uma coisa que ficou para mim muito escancarado nessa partida foi a diferença entre uma seleção inocente, que foi a seleção de Cabo Verde, quanto uma seleção cascuda, que é a seleção do Uruguai. E é principalmente ali uma seleção com espírito sul-americano. E, cara, da maneira como o Uruguai conseguiu amarrar o jogo, fez com que Cabo Verde caísse em todas as armadilhas dele. Inclusive, teve ali naquele início, naquele final do primeiro tempo, que Cabo Verde tomou o gol. Pra mim foi uma coisa bizarra aquele gol. Foi pura inocência de Cabo Verde. O jogador tava claramente machucado, tava claramente sentindo a coxa, caído no chão. Ele ficou caído no chão por uns 7, 8 minutos ali e ninguém chutava a bola pra fora, ninguém forçava uma parada. E, pô, Cabo Verde ficou jogando praticamente o final inteiro do primeiro tempo ali com um jogador a menos. Então, para mim, totalmente inocência de uma seleção que não tem essa rataria, não tem essa malandragem para jogar futebol. Então, até teve uma hora que eles pegaram a bola que eles podiam só ter isolado para fora e eles decidiram chutar de volta pro goleiro do Uruguai. Então, assim, é totalmente a falta mesmo da malandragem para poder aproveitar aquela lesão do companheiro ali na hora que tava machucado. Deixaram o jogo ficar rodando, 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 com a menos foram lá e tomaram um gol. Então, ficou para mim escancarado a diferença entre uma seleção inocente e uma seleção malandra. Mas mesmo com tudo isso, mesmo com todos os poréns, cara, ontem a gente viu a história sendo escrita, a gente viveu a história sendo escrita, e isso é o mais gostoso dessa Copa do Mundo, eu acho. Acho que futebol, cara, quanto mais experiências históricas você vive, mais você tá apto a amar o futebol. Ontem foi uma partida, assim, tecnicamente muito abaixo. Se tu for considerar o nível das seleções, horrível. Mas quando a gente vai falar de futebol, que é sobre alma, sobre paixão, aquilo ali foi o verdadeiro futebol, cara. Aquilo ali foi uma partida apaixonante de se assistir. Uma sensação muito única que Cabo Verde tem proporcionado pra gente. E espero e aposto, inclusive, tá? Na minha terceira rodada. Podem me cobrar quando eu estiver fazendo a live lá dos resultados, que eu acho pra terceira rodada. Eu vou colocar isso porque eu realmente acho. Eu vou botar Cabo Verde ganhando, porque eu acho que Cabo Verde ganha esse jogo final da Arábia. E vou falar pra vocês: Cabo Verde ganhar esse jogo, a gente pode ver Cabo Verde no mata-mata, hein? Então, assim, vamos torcer muito pra esse Cabo Verde passar, porque, pô, cara, pela resenha. Pela resenha e por mérito também, porque os caras estão realmente dando a vida dentro de campo e eu acho isso muito irado.
Então, tô torcendo bastante aí por Cabo Verde. Mas é isso aí, rapaziada. Esse foi o videozinho aqui de tarde, 2 vídeos hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e de ativar o sininho para receber notificação sempre que o vídeo não for postado. Deixa um like para ajudar na divulgação também, que a gente tá aí batalhando todo dia para poder ter o nosso espaço dentro da parte de esportes aqui no YouTube. E também, cara, entra lá no canal da Twitch. Mais uma vez lembrando, tá aqui na descrição. Todos os dias de manhã, livezinha lá na Twitch batendo papo com vocês. Tem futebol, tem react de outras coisas, tem gameplay também aí de uns jogos caso vocês gostem. Então, tem para todo mundo. Tem um pouco para todo mundo. Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Até o vídeo de amanhã de manhã. Valeu, falou e fui.